Quando se fala sobre os satélites da NASA em Marte, geralmente mencionam fotos e vídeos. No entanto, poucos sabem que também são realizadas pesquisas invisíveis em órbita, incluindo a radioocultação. Esse é um método em que a sonda transmite um sinal de rádio através da atmosfera do planeta e então os cientistas analisam como esse sinal é refratado. Assim, é possível obter dados sobre temperatura, pressão, densidade do ar e composição da atmosfera. A missão Mars Express utiliza esse método desde o início dos anos 2000. É especialmente valioso que os satélites possam trocar sinais entre si. Por exemplo, o Trace Gas Orbiter transmite um sinal que passa pela atmosfera e outro satélite o recebe. Isso fornece um quadro preciso das condições em diferentes altitudes. Os dados obtidos ajudam a detectar até mesmo gases traço, incluindo metano, o que é importante para avaliar a potencial atividade biológica. Apesar da importância desses experimentos, raramente se fala sobre eles. Elas ocorrem fora da vista do público, embora sejam essenciais para futuras missões e para entender o clima em Marte. Intriga. Mas e se o sinal desaparecer de repente? E se o aparelho parar de responder e sua localização não puder ser determinada? Casos assim já aconteceram e são tão enigmáticos quanto as descobertas. A história da exploração de Marte conhece casos em que a comunicação com a espaçonave foi interrompida sem aviso prévio. Um dos mais conhecidos foi o Mars Observer. No início dos anos 90, a espaçonave deveria entrar em órbita do planeta, mas apenas 3 dias antes disso parou de se comunicar. A causa exata, assim como a localização do aparelho, nunca foram determinadas. Um caso semelhante aconteceu com o Mars Climate Orbiter. Devido a um simples erro de engenharia, uma parte da equipe usou unidades métricas, enquanto a outra usou unidades imperiais. O aparelho entrou na atmosfera muito baixo e se desintegrou. Incidentes assim geram rumores. Alguns falam em erros de projeto, outros em falta de transparência. A NASA publica relatórios oficiais, mas nem sempre faz isso de forma rápida. Às vezes, as informações são apresentadas de forma resumida e detalhes se perdem, o que cria espaço para desconfiança. No meio científico, essas perdas são analisadas para evitar que se repitam. Mas para o público, elas parecem desaparecimentos inexplicáveis. E se algumas missões realmente terminam em acidente, outras desaparecem de maneira muito mais silenciosa. A órbita e a superfície de Marte tornaram-se o destino final. O ponto final para várias missões que não foram concluídas com sucesso. Algumas sondas literalmente desapareceram. Um dos primeiros casos desse tipo foi a missão Mars Observer, lançada no início dos anos 90. A sonda deveria entrar em órbita de Marte, mas 3 dias antes disso, o contato foi perdido. A causa oficialmente nunca foi determinada. Depois, houve o Mars Polar Lander, perdido durante a tentativa de pouso no Polo Sul. Segundo uma das versões, o equipamento erroneamente considerou que o pouso já havia ocorrido, desligou o motor e a sonda se chocou contra o solo, mas nenhum sinal do local de pouso jamais foi recebido. O caso do Deep Space 2, com 2 microsondas integradas à missão principal, foi especialmente intrigante. Elas deveriam colidir com a superfície para analisar o solo, mas nenhuma delas enviou qualquer sinal. Desaparecimentos assim levantam muitas perguntas. A NASA geralmente aponta falhas técnicas, erros de projeto ou problemas na entrada na atmosfera. Mas muitas vezes as informações são insuficientes, os relatórios são breves e os detalhes permanecem envoltos em mistério. Isso gera a sensação de que algo está sendo deliberadamente omitido. Mas há também aqueles que conseguiram entrar em órbita e continuam transmitindo dados. Um sistema inteiro de observação que raramente é mostrado sob essa perspectiva. Os satélites em órbita de Marte não apenas registram a superfície, eles encontram coisas que mudam nossa compreensão sobre o planeta. Por exemplo, o Mars Reconnaissance Orbiter e o Trace Gas Orbiter detectaram repetidas emissões de metano na atmosfera. Isso causou um alvoroço na comunidade científica, pois na Terra o metano está frequentemente associado a organismos vivos. De onde ele vem em Marte? Geologia ou algo mais? Não menos importantes são os dados sobre tempestades de poeira que cobrem todo o planeta. Essas tempestades afetam a temperatura, a visibilidade e até mesmo a durabilidade dos equipamentos marcianos. Além disso, as câmeras orbitais registram nuvens de gelo e mudanças sazonais nos polos. Os radares também mostraram a presença de gelo de água sob a superfície, especialmente nas regiões norte e sul. Isso foi confirmado por meio de espectrômetros, câmeras térmicas e sondagem por radar. Esse gelo é um recurso importante para futuras missões e para uma base potencial. Essas descobertas só foram possíveis graças ao trabalho preciso e prolongado dos satélites orbitais. Eles não apenas tiram fotos, mas ajudam a formar uma compreensão completa do planeta.
Para entender como o ser humano se comportará em Marte, a NASA realiza experimentos na Terra. Um deles é o Chapea, uma missão simulada tripulada que acontece em Houston. Neste complexo, que simula uma estação marciana, 4 voluntários vivem em condições próximas às reais. A comunicação tem um atraso de 22 minutos, a alimentação é limitada e quase não há recursos. Os participantes não podem sair do domo sem traje espacial e as saídas são restritas. O objetivo é viver quase 400 dias em total isolamento. Este ambiente testa não apenas as capacidades físicas, mas também psicológicas da tripulação. Como as pessoas lidam com a solidão, o isolamento e o conflito. Como a dinâmica de grupo funciona quando a ajuda externa não é possível. Tecnologias que posteriormente serão utilizadas em missões reais também são testadas dentro da estação. Reciclagem de ar e água, diagnósticos autônomos de saúde, automação de tarefas. Chapea. Este não é um show ou um experimento apenas por fazer. Esta é uma seleção real e teste de soluções futuras para voos espaciais. Mas mesmo na Terra, sob observação, é difícil prever o que acontecerá na realidade. O que está acontecendo em Marte, especialmente em sua zona orbital? Já existem outros sistemas em operação lá. A comunicação com Marte não é apenas comunicação por rádio. É uma arquitetura composta por satélites retransmissores que permite que os robôs, módulos e sondas orbitais trabalhem como um só. A base do sistema é a Mars Relay Network, que inclui o Mars Odyssey MRO, Maven e também o Trace Gas Orbiter. Quando um robô na superfície coleta dados, ele não os envia imediatamente para a Terra, mas sim para o satélite mais próximo. Este, por sua vez, retransmite os dados em direção à Terra. Essa abordagem permite economizar muita energia e aumentar a confiabilidade da comunicação. Atualmente, a NASA está considerando o próximo passo, a comunicação a laser. Essa tecnologia permitirá transmitir dados dezenas de vezes mais rápido do que os atuais canais de rádio. Os primeiros testes já foram realizados na missão Psyche. Se ela funcionar em Marte, será um avanço tecnológico. Além disso, a agência está analisando propostas de empresas privadas que desejam lançar seus próprios satélites de retransmissão e integrar-se à infraestrutura da NASA. Isso expandirá a rede e fornecerá canais de comunicação de reserva especialmente importantes para futuras expedições. Mas mesmo com esses sistemas, a transmissão de sinal nem sempre é um processo linear. Às vezes, as informações se perdem e, então, entram em cena outros métodos, menos óbvios. Cientistas e dados da NASA publicam uma enorme quantidade de informações por meio da plataforma PDS, o Sistema de Dados Planetários. Tudo o que os satélites capturam e registram é enviado para lá. No entanto, a publicação não é instantânea. Os dados passam por uma etapa de verificação, durante a qual especialistas checam a precisão das medições, corrigem erros e duplicam os cálculos. Em média, entre a obtenção e a publicação dos dados, pode-se passar de alguns meses até um ano. Essa é uma prática científica normal, mas gera desconfiança no público, especialmente quando os dados dizem respeito a temas sensíveis, como vestígios de água, metano ou anomalias magnéticas. Além disso, o acesso inicial aos dados é concedido às equipes das missões. Isso é o padrão. Elas recebem um tempo para análise, publicações e conclusões. Depois disso, a informação se torna de acesso público. Mas muitos veem esse esquema como uma tentativa de esconder algo importante. Às vezes, cientistas independentes publicam suas próprias conclusões com base nesses mesmos dados, mais rápido do que os relatórios oficiais. Isso gera debates, mas também destaca a transparência da NASA. As missões a Marte já foram alvo de críticas e teorias da conspiração mais de uma vez. Alguns afirmam que certos satélites escondem tecnologias militares. Outros acreditam que as sondas registraram objetos artificiais em Marte, mas esses dados não são divulgados. Essas versões geralmente se baseiam em eventos reais. Sondas perdidas, atrasos na publicação, ausência de fotos de determinadas áreas. No entanto, a explicação lógica quase sempre é técnica. Pousos mal-sucedidos, erros no software, comunicação instável. Mas para os adeptos da teoria, isso não é suficiente. A NASA responde a essas afirmações com tranquilidade. A posição oficial é transparência e acessibilidade. A maioria dos dados realmente está disponível ao público. No entanto, a complexidade do processamento desses dados os torna incompreensíveis para o grande público. E é justamente isso que é ativamente explorado por aqueles que criam cenários alternativos. Sempre haverá dúvidas. O importante não é ignorar, mas verificar. A abordagem científica é o melhor filtro entre a verdade e a ficção.
Então, o que a NASA realmente esconde, se é que esconde alguma coisa? Não foram encontradas provas de bases secretas ou tecnologias ocultas na órbita de Marte. Por outro lado, existem milhares de páginas de dados, pesquisas e imagens disponíveis para todos. O problema não está no acesso, mas na percepção. Dados complexos são difíceis de interpretar. Relatórios pouco claros, atrasos e terminologia tornam esses dados quase inacessíveis para o grande público. É isso que gera a ilusão de segredo. Na verdade, a NASA realiza um trabalho científico rotineiro mais importante: medições, análises, testes. Sim, já houve falhas. Sim, missões foram perdidas. Mas isso não é uma conspiração e sim uma parte normal da engenharia espacial. Marte é um alvo complexo e cada missão é um risco. Ainda assim, a cada ano o volume de conhecimento cresce e cada vez mais perguntas recebem respostas. Tudo o que está realmente oculto são as profundezas do próprio Marte. Todo o resto está diante de nós. Resta apenas olhar atentamente para enxergar não só as manchetes, mas também a essência.